Que Jesus nos abençoe e nos conduza na sua paz. Porque paz é o tema que nós vamos abordar na noite de hoje, né? Bem-aventurados os mansos e pacíficos são aqueles que já têm a paz no coração. Mas não é qualquer paz, né? É a paz de Jesus. Então, quando Jesus disse há 2000 anos lá para os apóstolos, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz, mas não como o mundo a dá, é a minha paz. Então, Jesus já estava nos mostrando que a paz dele é aquela paz que a gente não perde, é aquela paz interior, aquela paz que está no nosso coração e que o mundo não consegue nos tirar. Ao contrário da paz do mundo, né, que depende de fatores externos. Então, podemos perder essa paz a qualquer momento, quem se coloca somente com a paz do mundo. Então, está tudo certo na vida dessa pessoa, ela tem um trabalho, tem os filhos, tem a família, tem o lazer, está tudo certinho, mas ela pode perder essa paz a qualquer momento. Um momento de violência, um assalto, por exemplo, alguém bate no carro dela, e se ela não estiver preparada com essa paz de Jesus dentro do coração, ela perde essa paz naquele momento, porque ela não está preparada, não está alicerçada no Evangelho de Jesus. Então, a nossa proposta de hoje é isso, é a gente compreender melhor essa questão da paz, a paz de Jesus, e aplicar essa paz no nosso dia a dia. Hoje a gente presencia, né? A gente presencia no nosso mundo conflitos de toda ordem, né? Guerras entre as nações, dentro das nações, os grupos antagônicos também guerreando, guerra de narrativas, muita mentira. Então, o mundo está fervilhando, não é? E nós precisamos manter essa paz de Jesus. Porque não fica só nas nações, nem nos grupos, né? Se a gente observar, a gente vê nas religiões essas contendas, dissensões, pensamentos que divergem, já dá briga, já dá contenda. A gente vê nas famílias também isso, pais contra filhos, filhos contra pais, marido e esposa brigando entre si. Então, parece que está muito fácil as pessoas perderem a paz. Mas perdem porque não tem a paz de Jesus, que essa é a proposta de hoje, né? A gente compreender essa paz de Jesus e buscar ela para dentro de nós. Mas para isso a gente tem que estar com a mente e o coração aberto para poder receber, acolher essa paz, refletir sobre essa paz, para a gente praticar essa paz. Porque esses conflitos que estão no mundo é a falta de moral, né? É a falta de Jesus no coração das pessoas. Apesar da maioria que se diz religioso, se diz cristão, a maioria no mundo inteiro, mas estão longe de Jesus, né? Só se dizem cristãos, mas não estudam, não praticam Jesus. E aí, então, são aqueles cristãos só de nome. Não seguem e não procuram Jesus. Então, nós, do Espiritismo, nós temos muita informação sobre isso, informação que nos veio do mundo espiritual, e a gente sabe que nós nascemos nesse mundo de provas e expiações para desenvolver duas asinhas, né? Que é a asinha da inteligência, né, intelectual, e a asinha da moral. O que acontece no nosso mundo hoje é que a asinha intelectual está bem desenvolvida, está enorme, mas a da moral não. A da moral está ainda pequenininha, que nós precisamos desenvolver as duas em equilíbrio para poder alçar voo. Na escala evolutiva que Kardec nos apresenta, na questão 100 do Livro dos Espíritos e nas seguintes. Ali ele nos dá uma ideia dessa escala evolutiva. E para a gente subir nessa escala, tem que desenvolver as duas asinhas. E a gente vê hoje, né? Eu peço desculpas porque eu estou com um problema de sinusite e aí afeta diretamente a garganta. Então, a gente vê que na nossa
No nosso mundo de hoje, a ciência e a tecnologia avançaram assim grandemente, né? Hoje, e principalmente para armamento, né? Então, um país quer superar o outro em armamento, até para manter aquela paz armada, que não é a paz de Jesus, né? A paz armada não é a paz de Jesus, é por medo, respeito das armas. Não é, a paz de Jesus é diferente. E essa paz de Jesus, ela é importantíssima, porque a paz do mundo principia no coração de cada um de nós. Então, quando somos brandos e pacíficos, aí nós temos a paz de Jesus. Senão, a gente não é ainda brandos e pacíficos. Nós não temos ainda essa mansidão dentro de nós. Então, precisamos trabalhar para isso. Então, o nosso tema, não é, ele vai se apoiar em 3 fontes principais, né, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9, que esse capítulo tem como título Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. Depois nós vamos ver alguns exemplos de pacificadores, como eles agiram, né, baseados numa exposição da Federação Espírita Brasileira. Essa exposição ela foi produzida pela FEB, reproduzida em alguns estados, e o nome dela é Bem-aventurados os pacificadores. Depois, então, Emmanuel vai trazer para nós as ponderações dele, ou melhor, eu vou trazer ele para nós, com as ponderações dele. Pão Nosso, no capítulo 65, tenhamos paz. Ou seja, busquemos essa paz em nós. Então, bem-aventurados os pacificadores, nós temos como subtítulo ali. Então, nós temos aqui as 2 passagens, as 2 bem-aventuranças que estão no Sermão da Montanha, em Mateus, no capítulo 5. Então, o Kardec colocou em um só capítulo aqui, mas são 2 bem-aventuranças. Uma está no versículo 5 e a outra no versículo 9. Bem-aventurados aqueles que são brandos, porque possuíram a terra, e bem-aventurados os pacíficos ou os pacificadores, né? Porque eles serão chamados os filhos de Deus. Ela parece assim bem semelhantes, né, essas 2 bem-aventuranças, né, os brandos e os pacíficos. Só que a gente vê que tem a sua diferença, porque a recompensa que Jesus promete é diferente. Os brandos possuirão a terra, e os pacificadores serão chamados filhos de Deus. Então, há uma significativa diferença ali, né? Entre os brandos, que em algumas traduções está mansos, e Haroldo Dutra Dias diz que a palavra que mais se encaixa ali não seria nem brandos nem mansos, seria dóceis. Os dóceis, porque eles possuirão a terra. E ele diz também que os bem-aventurados, os pacíficos, o melhor ali seria os pacificadores, porque já promovem a paz, porque já distribuem a paz onde eles estão. Então, os pacificadores, eles têm todas as qualidades dos brandos. Só que os brandos, eles têm a paz com eles não criam problemas, eles não revidam uma ofensa. Então, eles já têm essa paz de Jesus com eles, mas só que eles ainda não pacificam, eles não semeiam a paz, que é o que os pacificadores fazem. Então, os brandos possuíram a terra. Que terra? O mundo de regeneração, que nós estamos já no limiar. Não é? Nós vamos ver depois o que Kardec diz no comentário de Kardec sobre esse item. Nós vamos ver o que ele nos diz, que esse mundo de regeneração está aí batendo a nossa porta, né? No Espiritismo a gente já nos é dito que isso já começou, essa transformação. E a Terra será um mundo de regeneração, depois será um mundo feliz, depois será um mundo celeste. Assim como ela já foi um mundo de provas e um mundo primitivo no passado, né? Assim como não teve um dia e uma hora exata que houve essa transformação para o mundo de provas e expiações, também não haverá. Não haverá agora, vai ser gradativamente essa transformação.
Então, esses brandos estão prontos para possuir a terra. Eles já têm o governo de si mesmos. Eles já sabem, já entendem as prerrogativas que Jesus ensinou e praticam isso no seu dia a dia. E os pacificadores, então, são aqueles que têm essas qualidades e ainda pacificam. Eles seguem todos os ensinamentos. Deixa eu voltar aqui. Eles seguem todos os ensinamentos então, de Jesus. Coloque em prática a lei divina. Os pacificadores, eles são chamados filhos de Deus, porque eles têm todas as qualidades essenciais do Criador, que é pacificar. Porque por isso Jesus nos deixou um mandamento maior, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. A gente não pode perder de vista esse mandamento importantíssimo que Jesus nos ensinou. Precisamos olhar o nosso irmão, se não conseguimos olhar ainda o nosso irmão como uma outra expressão de nós mesmos, que olhemos então como filhos do mesmo Pai. E aí ter muito cuidado, né, com o trato com nossos irmãos. Ter muito cuidado para não ofender, porque Jesus diz, né, nessa passagem, nesse capítulo, Kardec comenta que aquele que chamar o seu irmão de raca será réu no juízo. Raca seria, assim, um homem de má vida, uma palavra depreciativa de um irmão. E Jesus já será réu no juízo, é devedor da lei. Então, a gente precisa ter muito cuidado. E não só com as palavras, com o pensamento também, né? Porque às vezes a gente não pronuncia a palavra, não faz a ação, mas a gente pensa. E aí é um grande problema, que nós nos tornamos já devedores da lei. E aí a gente sabe, né, que nós precisamos nos purificar de todas essas manchinhas que nós temos, à medida que vamos avançando. Então, os pacificadores, eles semeiam a paz com bondade e justiça, têm as características essenciais de Deus, cumprem a lei divina, e olha que importante, praticam o que pregam, e trocam os ganhos momentâneos pelos ganhos eternos. Eles não querem, não precisam dos troféus humanos, só o de Deus. E aí tem sabedoria nisso, né? Que é esse que vale, é o troféu que é para a eternidade. Então, vamos seguir, vamos ver o que estamos de note novo aqui, eu vim estrear um note novo. O que Kardec diz, então, no item 5 do capítulo 9, sobre os brandos e pacíficos? Ele diz o seguinte: quando a lei de amor e caridade for a lei da humanidade, não haverá mais egoísmo, o fraco e o pacífico não serão mais explorados, nem esmagados pelos violentos e pelos fortes. Tal será o estado da Terra quando, segundo a lei de progresso e a promessa de Jesus, ela se tornará um mundo feliz pela expulsão dos maus. Então, quem não estiver nessa vibração branda e pacífica, não vai poder habitar aqui nesse planeta. É simples assim. Ninguém vai pegar uma arma e vai expulsar ninguém. É só uma questão de vibração. Assim como os capelinos vieram para cá, porque não tinham mais a vibração que precisava naquele planeta, assim será os da Terra, né, que vão ter que se mudar para um outro planeta mais adequado à sua vibração. Por isso é importante a gente compreender essa questão da paz de Jesus no coração, porque aí principia tudo, né? A gente vai entendendo, a gente vai trabalhando e vai se modificando. Aí Kardec traz, assim, algumas, nos itens seguintes, né, o parecer dos espíritos superiores sobre esse tema. Então, no subtítulo Injúrias e Violências, que é um item assinado por Kardec, ele deixa bem claro, né, que Jesus faz da doçura e da mansuetude e da paciência uma lei. Então, ele condena
toda e qualquer expressão descortês com nossos irmãos. Então, para a gente ver a importância que é quando a gente se dirige a um irmão. Muitos negam até cumprimentar um irmão. Isso já é em prejuízo dele próprio, né? A gente precisa entender que o outro cumprimenta, mas se aquele está lá emburrado, não cumprimenta, já se torna devedor da lei. Aí a afabilidade e a doçura, que já inicia, então, as instruções dos espíritos, né? Ela é produzida pela benevolência, fruto do amor. Então, o pacífico e o brando, ele tem que ter essas características da afabilidade e da doçura. Mas ele adverte, aqui é Lázaro que assina essa comunicação. Ele adverte aqui, cuidado para que a gente não seja enganado por aqueles que têm apenas a aparência, o verniz da afabilidade e da doçura, porque aí são os lobos vestidos de cordeiro, que Jesus também nos advertiu, né? A paciência, ele trata aqui como uma bênção, né? Que a dor é uma bênção e que a gente tem que ter paciência diante da dor, diante da ofensa, e sempre perdoar aquele irmão que causou-nos essa dor, porque é um instrumento de Deus para o nosso burilamento. A gente tem que ter essa compreensão e sempre perdoar. Jesus mandou a gente perdoar 70 vezes, 7 vezes. Isso é um número infinito, né? Ou seja, perdoar sempre, não guardar rancor e nenhum resquício de mágoa no coração. Perdoar sempre. Aí ele fala também sobre a obediência e a resignação, né? E aí ele diz que a virtude dessa geração é a atividade intelectual e seu vício é a indiferença moral. E a gente entende isso, né? Porque a obediência é o consentimento da razão, enquanto que a resignação é o consentimento do coração. E aí ele diz, o espírito que assina esse item aí, ele diz que um covarde não pode ser resignado. Por quê? Porque o covarde, ele não vai revidar a ofensa, vai ficar remoendo aquela raiva aqui dentro. Tá? Então, ele não revida, mas ele fica remoendo. Aí não tem a validade, né? Porque ele, então, não tem resignação. Assim como o orgulhoso não tem obediência, porque ele é orgulhoso demais, ele não obedece a ninguém, nem a Deus. Então, ele não tem obediência. Então, ele nos adverte para isso, para a gente cuidar. Temos que caminhar junto à obediência e à resignação. Não guardando nenhuma mágoa no coração, sem aquelas muquerelas, né, que infestam a nossa alma com coisas ruins e atraem até obsessores por isso, né? As muquerelas são murmúrios, queixas, reclamações e lamentações. A gente precisa entender a dor e tirar uma lição dessa dor, aprender com ela, e para não cair de novo nessa dor. E a cólera, completamente contra o pacífico e o brando, né? Eles não têm de maneira alguma nenhum sentimento de raiva, de ira, diante das ofensas e das injúrias que eles recebem. Então, ele comenta que isso aqui é Hahnemann e um espírito protetor que assinam essa passagem. Eles dizem que a cólera nada mais é do que falta de humildade, né? O orgulho ferido. Então, nós nos ofendemos quando? Quando ferem o nosso orgulho. Se a gente prestar bastante atenção, é sempre assim. A gente se magoa quando estamos com o orgulho ferido. Então, diante de qualquer contradição, a gente se revolta, fica irado, né? E somos os maiores prejudicados. Aliás, somos os únicos prejudicados, né? Porque essa ira, ela infesta todas as nossas células. E a gente pensa que está prejudicando o outro, mas é nós que estamos nos envenenando. Então, ela não ajuda em nada, a cólera, só atrapalha. Seguindo, então, chegamos nos pacificadores. Essa exposição da Federação Espírita Brasileira, e eles iniciam essa exposição falando o seguinte,
que em tempos que nos pedem orações e paz, isso foi em 2022 que eles fizeram essa exposição. Lembremos os pacificadores, missionários da paz, apóstolos de Cristo, que viveram e exemplificaram a paz. O pacificador é aquele que possui abnegação e amor, promove o bem e o progresso de seus semelhantes. É zeloso e ativo no cumprimento dos seus deveres materiais e morais, ensinando e vivendo o amor a Deus, aos outros e a si mesmo. Deve ser paciente e benévolo para com os que o agridem, e deve perdoar do fundo da alma quem o ofende, e sem ostentação, né? Nem se achar porque está perdoando. Então, ali, essa exposição Os Pacificadores nos traz grandes nomes que nós já conhecemos, inclusive nossos brasileiros, né? Nós temos Madre Teresa de Calcutá, conhecida pelas suas obras de caridade. O nosso Chico, tantos corações, né, aflitos que ele acalmou. Quantas dores da alma e do corpo que ele apacentou, apaziguou. Nós temos Albert Schweitzer, ele é um alemão, se eu não me engano é alemão, que também teve trabalhos na África, promovendo o bem com as comunidades necessitadas. Temos Divaldo Franco também, um pacificador, que trouxe a paz para quantas pessoas, com a sua palestra, com o seu atendimento às crianças, aos humildes, aos necessitados. Mahatma Gandhi, muito conhecido também, porque pelo pacifismo ele ajudou a libertar a Índia do jugo britânico. Ali nós temos Martin Luther King, temos também Nelson Mandela. Então, todos esses pacificadores foram trabalhados nessa exposição. E a gente vai falar aqui de alguns, assim, como exemplo, por exemplo, Mahatma Gandhi. Nossa, uma pessoa assim incrível, não era cristão, ele era muçulmano, mas era apaixonado por Jesus. Ele conheceu os ensinamentos de Jesus em Londres, quando ele estudou direito em Londres, lá a igreja anglicana era muito forte, ali ele estudou o Novo Testamento, conheceu Jesus, e é dele aquele ensinamento que diz que se todos os livros religiosos do mundo fossem perdidos, restasse só o Sermão da Montanha, nada se teria perdido. Quer dizer, ali nós temos um roteiro certo para seguir. Então, Gandhi, ele teve 5 indicações ao Prêmio Nobel da Paz, mas não recebeu nenhuma. E aí nós precisamos entender, né, que o comitê é feito por seres humanos. E nós, seres humanos, somos falíveis, mesmo em grupo. Então, ele não recebeu nenhum desses prêmios, mas foi indicado. Ele foi uma pessoa que jamais, não se tem notícia de ter dirigido qualquer palavra ofensiva ou revidado qualquer ofensa. As armas dele eram o jejum, ele fazia greve de fome, palestra, orações, ensinamentos. Eram essas as armas dele. Nunca uma arma que pudesse matar ou ferir alguém. Contam, entre as tantas histórias dele, contam que ele foi esbofeteado brutalmente por um soldado, mas assim, de cair no chão, se levantar, se recompor, ele bater de novo, e ele se levantar com um olhar de piedade para aquele agressor, porque ele entendia a dureza daquele coração. E depois, quando o soldado disse para ele, quem é que te ensinou a ser assim tão covarde? Aí ele apontou para uma cruz que esse soldado trazia no pescoço, né? E ele disse, é esse homem que tu traz pendurado no pescoço, que era Jesus. Então, contam que o soldado, quando ele caiu em si e viu o que estava fazendo, completamente contrário ao ensinamento de Jesus, ele chorou muito. Atrás de Gandhi já tinha se aglomerado um monte de gente, já incitados, querendo revidar aquela ofensa. E ele, com toda a calma do mundo, demonstrou o seu pacifismo ali. Um ensinamento para todos nós, né? Para o mundo inteiro. Então, esse regime lá era bem, era brutal, né? Mas mais brutal ainda era o da África,
onde Nelson Mandela foi preso. Ele ficou quase 30 anos preso. Ele foi acusado de ter incentivado países externos a invadirem a África. Foi condenado à prisão perpétua. Mas, por causa da pressão internacional e até de Desmond Tutu, que depois nós vamos ver quem foi esse grande pacificador, ele não aparece na relação da FEB, mas nós vamos falar um pouquinho sobre ele, porque é muito, muito bonito o que ele fez. Então, ele foi solto em 1990, aos 72 anos, Nelson Mandela. E em 93 ele recebeu o Prêmio Nobel da Paz. Em 94, então, ele foi eleito o presidente. Na primeira eleição que os negros participaram na África, ele foi eleito presidente. Depois nós vamos falar, então, do Desmond Tutu. Madre Teresa, a gente já viu, ela recebeu o Prêmio Nobel da Paz em 79. Martin Luther King recebeu o Prêmio Nobel da Paz em 64. Ele também foi resistência contra a segregação racial nos Estados Unidos, que era brutal também. Ele recebeu em 64 o Prêmio Nobel e em 68 ele foi assassinado por um opositor. Assim como Gandhi também foi assassinado. E se só voltar um pouquinho lá na história do Mahatma Gandhi, quando ele saiu para dar um discurso lá, um soldado que acompanhava ele, colocou uma arma na cintura, pegou uma arma de cima da mesa e colocou na cintura. E aí Gandhi disse: para que isso, meu irmão? Não, quando eu entrei nessa luta, eu sabia dos riscos que eu corria. Ninguém vai morrer por minha causa. Guarde essa arma. E foi no dia que assassinaram ele. Ele se previa, certamente, né? Porque ele estava preparado, ele disse, né? Então, ele também foi assassinado, assim como Martin Luther King. O nosso querido Chico, ele foi indicado em 1981 para o Prêmio Nobel da Paz, não recebeu o dos homens, né? Mas, com certeza, o Prêmio de Deus ele recebeu. Todos devem ter recebido, inclusive Gandhi, Divaldo, esses devem ter recebido o prêmio de Jesus, né? A medalha de Jesus. Então, vamos ver Desmond Tutu. Foi um líder espiritual, arcebispo anglicano e ativista sul-africano. Ele desempenhou um papel crucial na luta contra o apartheid na África do Sul, usando sua voz para denunciar a segregação racial e defender os direitos humanos. Tutu foi o primeiro arcebispo negro da cidade do Cabo e presidiu a Comissão da Verdade e Reconciliação, que ajudou a curar as feridas da nação pós-apartheid. Então, ele é assim, todas as fotos que eu vi ele é assim, risonho, de bem com a vida, extremamente pacífico. Ele foi resistência, ele foi contemporâneo de Nelson Mandela. Enquanto Nelson Mandela estava preso, ele continuou essa resistência. Não chegou a ser preso, mas é claro, ele tinha a igreja por trás, né? Mas foi sempre muito pacífico. E ele fez em Joanesburgo uma grande manifestação, que reuniu milhares de pessoas. Assim, o regime da ocasião ficou assim abismado com tanta gente. Então, o que fizeram? Armaram os soldados e cercaram toda a praça. Soldados bem armados, porque eles temiam baderna, a confusão, a esculhambação. E contam que daí Tutu subiu, tomou a palavra, quando ele viu aquele alvoroço dos soldados ali, já se preparando, né? Ele tomou a palavra e disse: soldados, fiquem em paz. A nossa manifestação é pacífica e verdadeiramente cristã. Não haverá um só ato de violência aqui, nem de baderna. Aí ele falou para aquele povo lá: quem estiver com espírito de violência, por favor, retire-se. E dizem que, de fato, alguns se retiraram dali, né? Foram embora, porque eles queriam mesmo, era baderna, né? E aí ele continuou dizendo para os soldados: soldados, fiquem em paz. Mas já aviso, vocês já perderam. Porque existe uma lei moral que rege todo o universo. E o que está acontecendo nesse país é imoral. E aí passou, ficou assim, não houve briga, não houve confusão.
Dali a alguns anos, então, houve essa eleição, o regime foi ficando mais brando, Nelson Mandela participou da eleição, venceu e convidou o bispo, então, para presidir a Comissão da Verdade e da Reconciliação, porque eles se odiavam, pretos e brancos, né? Então, tinha que haver ali um trabalho muito forte para que a paz reinasse no país, né? Não ia continuar se degladiando. Então, ele disse no discurso dele, né, que não utilizaremos aqui o olho por olho e dente por dente, apenas de italiano, né? Porque senão nós seremos uma nação de cegos e banguelas, que parece que ali havia dos dois lados muitas dívidas uns com os outros, embora os negros não tinham voz nem vez, né? Eles se queixavam, havia abuso de tudo que a gente ia imaginar de abusos, né? Roubos, enganações, estupro, assédio, mas eles não tinham voz nem vez, não podiam reclamar, mas nada acontecia. Então, era um regime assim, muito brutal, que foi vencido pelo pacifismo. O pacifismo que iniciou no coração dessas pessoas, de Gandhi, desse Desmond Tutu, de Nelson Mandela e tantos outros, né? Com esse desejo de ajudar e fazer bem ao próximo. Então, agora, Emmanuel, tende paz entre vós, é uma passagem que está na primeira epístola de Paulo aos Filipenses. Então, ele está convocando ali para que eles tenham paz entre eles, lá, que não vivam em contendas, em discussões e em brigas. É preciso harmonizar, como nós aprendemos tanto na Casa Espírita, né? Precisamos nos harmonizar uns com os outros. Então, Emmanuel comenta essa passagem com o título Tenhamos Paz, no livro Pão Nosso, no capítulo 65. Então, ele está nos convidando já para a gente ter paz. E aqui Emmanuel nos dá, então, umas dicas de como a gente alcançar essa paz. Daí ele diz assim: se não é possível respirar num clima de paz perfeita entre as criaturas, em face da ignorância e da belicosidade que predominam na estrada humana, é razoável que procure o aprendiz a serenidade interior diante dos conflitos que buscam envolvê-lo a cada instante. Então, nós precisamos cultivar essa nossa paz interior, porque a ignorância predomina aqui no nosso planeta de provas e expiações. Ignorância no sentido de ignorar os ensinamentos de Jesus, né? Então, nós precisamos cultivar essa paz em nós, porque daí, diante de uma ofensa, a gente não revida, porque a gente compreende o outro. Se a gente revidar, está feita a guerra, né? Então, nós precisamos entender o outro, a condição do outro e perdoar sempre. Perdoar 70 vezes 7. Então, em face da ignorância e da belicosidade, nós ainda temos essa coisa de querer brigar por tudo, né? Isso é belicosidade. O povo belicoso é aquele povo brigão que gosta de brigar. E nós ainda temos muito isso em nós. Dificilmente a gente recebe uma ofensa, tem que estar muito centrado nos ensinamentos de Jesus para ponderar, para não revidar e para perdoar. A gente precisa estar muito centrado para poder fazer isso, compreender o outro. Isso é maturidade espiritual. Compreender o outro, que ele ainda não está no mesmo estágio que nós estamos. Aí ele continua: cada mente encarnada constitui extenso núcleo de governo espiritual, subordinado agora a justas limitações, servido por várias potências, traduzidas nos sentidos e percepções. Bom, aqui ele está dizendo que cada um de nós é um núcleo espiritual, um extenso núcleo de governo espiritual. Então, nós temos um governo interior, do qual o espírito é o governador. É o espírito que manda, é o espírito que determina. Então, assim como os governantes, eles cuidam para que a nação tenha lei, que os habitantes sigam uma lei, que haja paz. Assim, nós devemos também conduzir esse nosso estado interior, procurando a paz, não é?
Agora nós estamos subordinados, porque quando nós estamos encarnados, então nós temos limitações, né? Mas nós somos servidos por determinadas potências, onde nós permitimos que as informações cheguem até nós, essas informações externas que vêm de fora. E aí é necessidade da gente filtrar. Então aí Emmanuel nos diz, mas como fazer isso? Como filtrar? Aí ele diz, educando a visão, a audição, o gosto e os ímpetos, representa a base primordial do pacifismo edificante. Educar a visão. O que nós estamos olhando quando olhamos o outro? Só os defeitos? O que nós assistimos quando nós tiramos aquele tempinho para assistir televisão, por exemplo, documentário, filme? Que tipo de filme nós estamos ingerindo? Porque isso aqui, isso que o Emmanuel está dizendo, é nutrição espiritual. É pura nutrição espiritual. Do que é que nós estamos nos nutrindo. Então, precisamos educar a visão, a audição. Como é que nós estamos ouvindo? Porque, às vezes, a gente ouve um comentário, alguém lança uma frase para fazer um debate edificante, porque isso ajuda a gente a desenvolver o intelecto, né? Só que a pessoa entende do jeito dela. Muitas vezes entende do jeito dela, acha que não é bem aquilo, já formula uma resposta agressiva e já termina ali aquele debate saudável. Por quê? Porque a pessoa, ela projeta na resposta dela aquilo que ela tem dentro dela. Então, se ela não tem paz ainda, ela não vai retribuir, não vai entrar nessa conversa edificante pacificando. Vai entrar com contenda. E aí, às vezes, a gente provoca uma animosidade. Em vez de pacificar, a gente prejudica a ação da paz. Então, educar a visão, a audição, para a gente escutar, para a gente ter ouvidos de ouvir, compreendendo, sempre puxando para o lado do bem. O gosto e os ímpetos. O que é esses ímpetos? Como é que nós reagimos, né? Como é que nós somos? Somos impulsivos? A gente nem entende bem uma palavra e já responde agressivamente. Nem entende direito. Então, é o que Emmanuel está dizendo, é isso, para a gente educar esses sentidos, essas potências que nós temos, cuidando da nossa nutrição espiritual. Sem calma é impossível observar e trabalhar para o bem. Sem calma. Deus está na calma e Ele quer uma mente calma, uma mente tranquila, para Ele poder refletir toda a sua bondade, toda a paz e todo o amor. Assim como uma água turbulenta, pode ser cristalina, mas se for turbulenta, ela não consegue refletir o firmamento. Já um lago sereno consegue, né? Assim também é a nossa mente. Nós precisamos cultivar essa calma, essa serenidade, para poder refletir os ensinamentos de Jesus, aonde quer que estejamos. Precisamos viver esses ensinamentos. Opa, pulei. Aí ele continua, Emmanuel. Agora é o último parágrafo. Sem paz dentro de nós, jamais alcançaremos os círculos da paz verdadeira. Então, o que ele está dizendo aqui? Que a gente começa construindo essa paz dentro de nós, nesse nosso núcleo, nosso íntimo. E aí a gente vai expandindo essa paz aonde nós estivermos. Então, esses círculos da paz verdadeira são aquelas pessoas que já vibram na paz, que já têm a paz de Jesus no coração e já pacificam, sim. Quem de nós já não pacificou em algum momento? Já não acalmou uma contenda? Já não apacentou as ovelhas do Senhor quando estava em contenda, em rebuliço ali? Quem de nós? Todos, né? Todos, porque nós estamos em constante crescimento e cada vez que a gente vai, que se aprimora um pouquinho mais, a gente vai avançando na escala evolutiva. E nós estamos crescendo, sim. Quem de nós não olha para trás e não diz que nem Paulo, graças a Deus eu não sou mais aquele. O passado, como diz o poeta, né, é uma roupa que não nos serve mais. Passou. Por quê? Porque a gente está evoluindo. Tem coisas que a gente fazia que não
tem mais cabimento, a gente não faz mais. Isso é evolução, aprimoramento espiritual. Então, agora, meus irmãos, para encerrar, eu trouxe a oração da paz, que é uma oração atribuída, uma parte dela só, né? Que é uma oração atribuída a São Francisco de Assis, e que é lindíssima. É um convite para sermos pacificadores, e que essa oração possa fazer parte do nosso propósito, do nosso dia a dia. Que a gente possa realmente fazer essa oração, porque ela é difundida no meio espírita, e também em outras religiões, porque ela é lindíssima. Olha o que ele diz ali: Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Então vejam bem se não parece assim que é a oração do Chico, Mahatma Gandhi, pessoas que apacentaram os rebanhos do Senhor, e todos aqueles pacificadores que nós vimos, né? Então, que a gente trabalhe, sim, no nosso íntimo, no nosso interior, para a gente criar e manter essa paz de Jesus no nosso coração. Isso só se dá através do estudo e da nossa dedicação. Muito obrigada a todos. Agradecemos a Ana, então, pelas palavras, pela mensagem. Depois dessa oração de São Francisco, quase a gente não precisa fazer oração, né? Então, vamos só complementar. Lembrando, então, a Jesus que queremos ser essa força, queremos ser esses pacificadores nos nossos ambientes de trabalho, de convívio, da nossa casa espírita, da nossa família, que possamos cada um de nós trazer em nós o desejo dessa transformação, transformar os momentos de ódio em paz, as trevas transformar em luz, e que possamos, Jesus, contar com a tua ajuda, com a tua luz, com a tua força, para que nós sejamos cada vez mais melhores servidores da tua seara. Que possamos nessa noite nos despedir, agradecendo por tudo que recebemos, tudo aquilo de bom e também tudo aquilo de ruim que não nos aconteceu. Que Jesus possa estar nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos e nas nossas ações e orações. Que a paz e o amor desse Jesus possam fazer parte do nosso dia a dia. Que assim